Olá, muito boa tarde a você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta terça, dia 3 de outubro de 2023. Estamos ao vivo para todo o país, 4h16 da tarde agora. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E a você de todo o país que está sempre com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora com os nossos destaques do jornal de hoje. Um dia de caos na maior cidade do país. A paralisação do metrô, de trens da CPTM e até de serviços da Sabesp mudou a rotina de milhões de pessoas em São Paulo. Foi um dia de rodízio desativado no trânsito e de tarifas bem mais altas para quem procurou transporte por aplicativo. Para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a greve é ilegal e claramente política. Balança comercial brasileira chega ao fim de setembro com superávit, mais de 70 bilhões de dólares em 9 meses, puxada principalmente pelo crescimento e pelas boas exportações de soja, óleos brutos do petróleo e minério de ferro. Para quem vai às compras no Paraguai, boas notícias, as compras no país vizinho já podem ser feitas com Pix. É isso mesmo? Um acordo com o Banco Central garante esse conforto até do outro lado da fronteira, que também é segurança para os viajantes. A seca no Amazonas, no interior do estado, vamos mostrar a você a cidade que foi engolida e que praticamente desapareceu com a diminuição do volume do rio Purus. Em Estocolmo, foi anunciado hoje o Prêmio Nobel de Física. Os laureados são 3 pesquisadores que conseguiram desenvolver ferramentas que ampliam estudos sobre o deslocamento dos elétrons. Fique com a gente, o Pauta Aberta começou. Esta terça-feira foi muito bagunçada em São Paulo, culpa de uma greve geral que paralisou o metrô, trens da CPTM e serviços da Sabesp. Só a paralisação do metrô deve afetar 4,5 milhões de pessoas. Os funcionários do transporte coletivo também protestam, com 24 horas de paralisação no sistema. A greve dos funcionários do metrô desde cedo tem causado filas intermináveis. Os ônibus ficaram, nesta terça-feira, muito mais lotados. E o preço das corridas por aplicativo disparou em São Paulo e está muito acima da média em razão da alta procura. Os sindicatos dos metroviários e dos ferroviários estão em greve unificada desde a meia-noite desta terça. A greve paralisa 4 linhas do metrô e 5 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos na capital e também na Grande São Paulo. Essa mobilização é um protesto contra as concessões, terceirizações e privatizações propostas pelo governo do estado. No horário de pico, a capital paulista registrou 598 quilômetros de filas de veículos com lentidão e trânsito muito acima da média. O pior momento foi às 8 horas da manhã. Por isso, o rodízio na Grande São Paulo foi suspenso hoje. As aulas na rede estadual de ensino também foram suspensas. A greve nos transportes coletivos também impacta o movimento no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Nesta terça-feira, em meio ao caos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou duramente a paralisação. Para ele, é uma paralisação que também se estendeu aos servidores. Perdão, não para ele, mas essa paralisação também se estendeu aos servidores da Sabesp, a Companhia de Abastecimento do Estado de São Paulo. Esta paralisação da Sabesp também vai durar pelo menos 24 horas. Voltando ao que disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, num pronunciamento hoje no Palácio dos Bandeirantes, Ele definiu a greve como ilegal, abusiva e claramente política. De acordo com o governador de São Paulo, os interesses dessa paralisação são corporativos. Ele falou mais, disse que quem está aderindo a esta greve se esqueceu do cidadão. A balança comercial de janeiro a setembro no Brasil registrou superávit de 71 bilhões e 300 milhões de dólares.
Tem sido um ano de mais volume financeiro de exportações do que importações no país. E o resultado é este superávit de 71 bilhões e 300 milhões de dólares em 9 meses, que permite projetar até o fim de 2023 que o superávit da balança comercial chegue a ultrapassar os 93 bilhões de dólares. Tudo de acordo com números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Esses números até agora revelam um crescimento de 50% numa comparação com o mesmo período do ano passado. À época, o saldo da balança comercial indicava 47 bilhões 400 milhões de dólares. Desde que teve início esta série histórica de análises da balança comercial brasileira em 1989, o maior saldo positivo tinha sido registrado em 2020, 56 bilhões 430 milhões de dólares. Ficou bem atrás da marca histórica de agora, de mais de 71 bilhões de dólares em 9 meses. A expectativa para o fim do ano, com os números até agora, é de recorde na balança comercial brasileira. De janeiro a setembro foram 253 bilhões em exportações, 181 bilhões e 700 milhões em importações. A soja, com 45,61 bilhões de dólares em exportações. Os óleos brutos de petróleo, com 29,68 bilhões. E o minério de ferro representam, nestes 9 meses de 2023, os principais itens exportados e que mais rendem para o Brasil. Merece também destaque a exportação de açúcares e melaços, que avançou 38,8% no mesmo período e já representa 10 bilhões 190 milhões de dólares em negócios para o Brasil nestes 9 meses de 2023. Só em setembro, o saldo positivo da balança comercial brasileira chegou em 8 bilhões 900 milhões de dólares. Os números do Ministério do Desenvolvimento revelam também que as exportações nestes 9 meses do ano avançaram 4,4% em comparação com o melhor período da série histórica em 2020. E as importações recuaram 17,6%. O Paraguai é um destino quase que obrigatório para quem viaja para a região de fronteira. No oeste do Paraná, além do passeio pela turística cidade de Foz do Iguaçu, onde ficam as impressionantes cataratas, os visitantes podem atravessar a Ponte da Amizade para fazer compras. E o Paraguai acaba tornando-se um destino especificamente comercial, pelos preços mais baixos. Os eletrônicos estão entre os produtos que mais chamam a atenção. E olha só, agora essas compras podem ser feitas com mais facilidade com a utilização do pagamento por Pix, já aceito no país vizinho. Agora ficou mais fácil fazer compras do outro lado da Ponte da Amizade. Algumas lojas no Paraguai já aceitam Pix. Isso foi feito em parceria com alguns lojistas e também com o Banco Central do Brasil. Para que isso se tornasse possível e dispensarem os brasileiros de andarem com volume expressivo de dinheiro no bolso, os comerciantes de Cidade de Leste, vizinha de Foz do Iguaçu, tiveram que firmar parceria com uma facilitadora de pagamentos credenciada junto ao Banco Central do Brasil. Os lojistas cobram o valor da compra em moeda local na máquina de pagamento e a conversão é automática. Assim, o consumidor vê na tela o quanto deve em real e o valor vai para a plataforma de pagamento, que faz o câmbio de maneira automática e envia para o vendedor o valor já convertido. Olha, hoje é a melhor modalidade que existe aqui, né? Graças a Deus que nós temos essa ferramenta hoje, porque o cartão de crédito, o débito, isso sempre passou. Mas o Pix veio hoje para viabilizar e muito, ajudar muito na vida tanto nosso, né? Principalmente dos compradores. A facilidade da compra com Pix também é uma segurança, principalmente quando ainda existe o golpe da clonagem do cartão. Hoje a utilização do Pix ficou muito comum. A praticidade, né, garante que o cliente ele não precisa estar andando com dinheiro em mãos. E também hoje a gente tem muitos casos de clonagem de cartão. Então o Pix você não tem esse problema. Além disso, hoje qualquer estabelecimento que você vai comprar, quando você paga em Pix, você sempre tem um desconto
atendimento diferenciado. A novidade na cidade paraguaia animou o turista, que vê vantagens na modalidade de pagamento. Eu, como bom consumidor aqui de Cidade del Este no Paraguai e também no Brasil, né, usando o Pix, eu acho muito importante isso, porque você tem mais praticidade também, comodidade. Inclusive, algumas lojas no Paraguai, eles até parcelam nos cartões de crédito em 12 vezes o Pix. Então, para mim, está sendo ótimo não ficar mexendo com dinheiro também. E a praticidade, né? Você pode usar ali o Pix sem problema nenhum e as lojas estão credenciadas, as que já estão trabalhando com Pix, inclusive aqui em Cidade del Este no Paraguai. Alguns comerciantes já percebem um aumento nas vendas após o incremento do novo formato de pagamento. Nossa, é uma explosão. Veio bem a calhar, né? Embora terceirizado, é uma empresa que faça, mas é perfeito. Eu acho que tem só a crescer isso daí. Em Brasília, o Senado Federal aprovou ontem, no fim da tarde, o projeto de lei que coloca limites nos juros rotativos do cartão de crédito e que regulamenta o programa do governo federal para a renegociação de dívidas, lançado no último mês de julho, o Desenrola. O texto já tinha passado pela Câmara dos Deputados, agora vai para a sanção do presidente da República. A medida perderia validade nesta terça-feira. Do ponto de vista de alguns deputados, contudo dentro da legalidade, agora com a lei, o programa Desenrola vai se consolidando como uma ferramenta de renegociações importante e que vai aliviando o peso, vai aliviando até o peso emocional e psicológico de muitas famílias brasileiras. Muito calor, seca no Amazonas. Com essa situação, a situação pode ter se agravado, o desmoronamento que fez desaparecer uma vila inteira no interior do estado. O fenômeno, chamado de terras caídas, é causado pela erosão do solo e é comum na região. 2 pessoas até o momento já morreram, 3 continuam desaparecidas após a queda de um barranco no fim de semana. As buscas continuam. A seca extrema que atinge a região da Amazônia pode ter agravado o desmoronamento de terra que fez uma vila inteira desaparecer do mapa no interior do Amazonas. O deslizamento aconteceu no fim de semana na vila de Arumã, que pertence ao município de Beruri e que fica a 6 horas de barco de Manaus. Segundo os bombeiros, 40 casas desabaram e foram arrastadas para dentro do rio que banha o vilarejo. 2 pessoas morreram e outras 3 continuam desaparecidas. Os deslizamentos de terra são comuns na região norte e são chamados de terras caídas. O fenômeno é provocado pela ação das águas nas margens dos rios, levando à erosão do solo. Em setembro, houve um deslizamento em Manicoré, interior do estado, mas ninguém ficou ferido. Especialistas apontam que a dimensão da tragédia em Beruri pode ter relação com a estiagem severa, que ameaça bater recorde histórico e se estender até janeiro. A situação de diversos rios estratégicos é crítica, com volumes abaixo da média histórica. As áreas onde os desmoronamentos acontecem são banhadas por rios e durante o período das cheias elas ficam com o solo extremamente encharcado. Nessa época, a água do rio exerce um papel importante, que é o de absorver a pressão do solo encharcado. Quando vem a estiagem, o nível dos rios baixa e a margem se distancia do solo, que ainda não conseguiu escoar a água da temporada das cheias. O solo pesado não aguenta e a terra desmorona, levando junto tudo que estiver no caminho. O rio Purus, que banha o município de Beruri, onde aconteceu a tragédia, está no levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ligado ao governo federal, sobre os rios em situação crítica com vazão abaixo da média. A estiagem é mais grave na chamada Amazônia Ocidental, formada por Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas. Além da navegação, os desdobramentos podem ser sentidos na pesca, na agricultura e no equilíbrio ambiental. Situação difícil no estado do Amazonas. Bom, vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, o Prêmio Nobel de Física vai para 3 pesquisadores que criaram ferramentas para estudar o deslocamento dos elétrons. E ainda, em Nova York, centenas de fiéis celebraram a festa de São Francisco de Assis, conhecido como santo padroeiro dos animais. O intervalo é rápido, a gente volta já.
Pauta Aberta desta terça-feira, de volta para este segundo bloco. São 4h34 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. O francês Pierre Agostini, o austríaco-húngaro, o austro-húngaro Ferenc Krauss e a franco-sueca Anne Lullier foram laureados nesta terça com o Prêmio Nobel de Física. O reconhecimento foi pela criação de ferramentas para estudar com mais amplitude o deslocamento dos elétrons no interior de átomos e moléculas. O Prêmio Nobel de Física reconheceu o estudo do movimento dos elétrons dentro dos átomos e moléculas. O francês Pierre Agostini, o austríaco-húngaro Ferenc Krauss e a franco-sueca Anne Lullier foram premiados pelos métodos experimentais que geram pulsos de luz de atos-segundos para o estudo da dinâmica do elétron na matéria. O ato-segundo representa para o segundo o que o segundo representa para 30 bilhões de anos. It means really a lot. This is the most prestigious prize. Significa muito para mim, é o prêmio de maior prestígio e estou muito feliz em recebê-lo, é incrível. Como vocês sabem, não são muitas as mulheres que receberam este prêmio, por isso é muito especial. Get this prize, so it's very, very special. O júri considerou que o trio demonstrou uma forma de criar pulsos de luz extremamente curtos que podem ser usados para medir os processos rápidos nos quais os elétrons se movem ou mudam de energia. E acrescentou que as contribuições dos laureados permitiram a investigação de processos tão rápidos que antes eram impossíveis de acompanhar. O trio vai ganhar cerca de $1 milhão ou 5 milhões de reais e o prêmio das mãos do rei da Suécia em uma cerimônia em Estocolmo em 10 de dezembro, aniversário da morte do criador do prêmio Alfred Nobel em 1896. A temporada de anúncios do Nobel continua com Química na quarta, Literatura na quinta e Paz na sexta. Na segunda-feira, o prêmio de Economia, o último a ser criado, encerra a temporada. Domingo, dia 1º de outubro, foi celebrado o Dia Internacional do Idoso, data instituída pela Organização das Nações Unidas para conscientizar a população sobre as dificuldades enfrentadas pelos mais velhos. Dados do Ministério da Saúde apontam que idosos representam 14,3% dos brasileiros, o que corresponde a aproximadamente 29 milhões de pessoas. Em homenagem à data, o governo do Paraná anunciou esta semana, nesta terça-feira, um pacote de ações para a população idosa do estado. A iniciativa foi idealizada pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Serão aplicados R$ 7.400.000 aos fundos municipais para programas e ações de assistência aos mais velhos. O pacote de medidas foi assinado durante evento no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Em uma manhã com muita animação, músicas e bênção do arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom Antônio Peruso, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, anunciou e assinou diversos projetos e programas para a pessoa idosa. Projetos, programas de ação para a população idosa nos 157 municípios. Um trabalho que nós estamos fazendo, de criar políticas públicas para o idoso. O Paraná já é o estado que mais tem cidade amiga do idoso e a ideia é cada vez mais fortalecer. O censo agora demonstrou que o Paraná até 2030 vai ter mais idosos do que criança. Então é necessário o estado estar preparado para atender a nossa população idosa com políticas públicas, desde o cuidado da saúde até entretenimento. Construído pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso no Paraná tem o objetivo de captar e aplicar recursos destinados para o desenvolvimento de políticas, programas e ações de promoção e proteção da pessoa idosa. É através da destinação de parte do imposto de renda que as pessoas deveriam pagar totalmente ao governo federal, pode depositar no nosso fundo. E eu aqui quero fazer um convite para que as pessoas também, ao destinarem o imposto de renda, possam destinar parte dentro da legalidade para o fundo estadual, porque é através deste recurso que a gente pode implementar ações. Na Comissão do Idoso nós temos feito um grande trabalho também, andando com o nosso seminário por todas as cidades do Paraná, por todas as regiões e dessa forma divulgando um pouco
exemplo, do Estatuto do Idoso, que às vezes é muito desconhecido, e também levando, né, ao conhecimento da população e qualificando as prefeituras para que o poder público possa ajudar os idosos a ter qualidade de vida. Que os idosos não fiquem só em casa. Não tem mais aquele de vamos ficar em casa, vamos correr o risco de escorregar no tapetinho. Não, é exercício, é dança, é alegria, é viagem. A gente fica muito feliz porque a gente tem como princípio a administração pública tratar desigual os desiguais, a mão do Estado chegando para ajudar essas pessoas. Os valores enviados para o Fundo da Pessoa Idosa no Paraná serão parte de doação de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, respeitando os limites definidos em lei. Toda pessoa jurídica pode doar até 1% do imposto de renda devido e toda pessoa física até 6%. Veja, é algo que você já está comprometido em pagar. Mas há essa previsão legal para que você possa deixar o dinheiro mais perto, né, daquelas pessoas que precisam, e aqui no nosso estado a gente possa desenvolver programas graças à contribuição que cada cidadão paranaense, que cada empresa paranaense está destinando ao nosso fundo. Durante o evento, o governador do Paraná anunciou também a transferência de 7,4 milhões para 157 municípios do Paraná realizarem ações de apoio e assistência a idosos. Anunciou também a criação de uma central judicial da pessoa idosa, a criação do programa Viaja Mais 60. Além disso, assinou a lei de gratuidade no transporte intermunicipal para pessoa com mais de 65 anos ou renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. A dona Maria Terezinha, de 64 anos, já está pensando em quais cidades do estado vai conhecer. Ir para Irati, quero ir para as cidades que eu vi só quando eu era pequena, né? Criancinha. E pequena eu continuo sendo, né? Vamos de futebol agora pelo Campeonato Brasileiro. O jogo entre Botafogo e Goiás fechou ontem, a 25ª rodada. Confira. Com os resultados da rodada, o Botafogo segue líder com 52 pontos marcados. O Red Bull Bragantino vem em segundo com 45. O Grêmio é o terceiro com 44 e o Palmeiras fecha o G4 também com 44 pontos. Na zona de rebaixamento, o Vasco é o 17º com 26 pontos marcados, o Bahia é o 18º com 25, o América é o 19º com 18 pontos e o Coritiba segue como lanterna, agora com 17 pontos anotados na competição. E o Pauta Aberta desta terça-feira termina com imagens da lindíssima Fortaleza. Temos aqui na tela, aí a lindíssima Fortaleza. Certamente a este momento, muitos e muitos torcedores já devem estar a caminho do Estádio do Castelão, que é bem distante aí dessa região de orla que estamos vendo na sua tela. Excelente fim de terça-feira para você. A gente se vê amanhã. Até lá.